E essa sexta-feira foi um dia confuso para o Bitcoin e para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que acabou caindo, mesmo com os dados dos Estados Unidos favoráveis. Vou falar desses dados macroeconômicos que fez o dia ser um dia de armadilha nos mercados. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem alguns sinais importantes. Também vou atualizar a análise gráfica das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixem de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Também seguir o canal da Aperium lá no Telegram, porque lá nós compartilhamos as nossas operações. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Primeiro, pessoal, vou começar aqui pelo gráfico do Bitcoin. Então, o gráfico do Bitcoin, por mais que ele esteja aí caindo um pouco mais de 2% hoje, ele está na mesma dos últimos dias. Tá? O Bitcoin está numa região de suporte. Para mim, essa região de suporte, a qual eu me refiro, é a região ali entre 60 e 56 mil dólares, está uma região aí que é um pouco difícil de passar, enquanto o Bitcoin não romper ali para baixo, 56.500 dólares para baixo, nada feito, tá? A gente continua andando de lado, porque o Bitcoin já bateu nessa região aqui várias vezes nos últimos tempos, né? O Bitcoin sempre bate aqui e ela não tem deixado ele passar para baixo, tá? Agora ele vai romper? Eu não sei, tá? Eu esperaria ele romper ou dar algum sinal de que vai romper para estar montando uma posição nova aí, tá? Lembrando que eu já tenho uma posição vendida no Bitcoin, que eu já desci meu stop nela, tá? Então ela tá segura, assim, não tem como eu perder mais, já garanti um pouco de lucro também. Então essa é a situação que eu tô vendo aqui. Para mim agora temos que esperar para ver o que o Bitcoin vai fazer, tá? Eu tô vendo uma grande probabilidade dele voltar ali na região dos 58 mil dólares. Isso porque, pessoal, aqui no gráfico de 4 horas, ele não está passando muita confiança, tá? Eu acho que no gráfico de uma hora dá para ver melhor aqui o que está acontecendo, né? Parece que o Bitcoin rompeu para baixo aí uma cunha ascendente, tá? Eu não gosto muito desses padrões no meio dessas lateralizações, né? Sempre um pouco arriscado de operar isso daqui, mas igual disse, tá? Eu não estou montando uma nova posição vendida porque eu já tenho uma e estou carregando ela, tá? Inclusive meu alvo 2 está lá nos 58 mil dólares, mas olhando aqui, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, o Bitcoin parece estar rompendo uma cunha ascendente para baixo. Se eu fizer uma projeção aqui do alvo, dessa cunha ascendente que o Bitcoin parece estar fazendo aí, eu vejo o alvo lá na região dos 58 mil dólares, tá? Então, 58.200 que está aqui, tá? O alvo. Então, assim, eu estou vendo uma altíssima probabilidade aí na casa de uns 70, 80% de chance de o Bitcoin testar novamente a região dos 58 mil dólares nos próximos dias, tá? E lembrando, romper, ou assim, testar os 58 mil dólares não quer dizer que ele vai romper essa região ali dos 56.600 e formar um topo duplo, tá? Lembrando, tá? Eu tô avisando isso aqui há alguns dias. Se o Bitcoin, se acontecer, isso não aconteceu ainda, tá? Atenção, eu não estou dizendo, afirmando que ele vai buscar os 44, mas se ele romper os 56.600, o alvo desse topo duplo aqui gigante que ele vai formar vai ser lá nos 44, tá? Então, temos que ficar de olho, mas por enquanto a única coisa que eu estou conseguindo ver é um sinal de que o Bitcoin pode ir ali nos 58.200, só que tem um detalhe, pessoal, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e a gente está entrando aí agora no finalzinho de semana, né? E muitos de vocês já sabem que final de semana o mercado, ele costuma ficar meio parado, tá? Então, assim, pode acontecer de o Bitcoin ir lá nos 58 amanhã, no sábado, no domingo? Pode, tá? Mas por isso que isso é uma das coisas que não me deixa tão confiante de abrir uma nova posição de trading apostando nessa queda do Bitcoin no 58 agora, tá? Porque eu sei que a gente pode ficar aí 2 dias parados com o mercado sem fazer muita coisa aí nessa faixa dos 60 mil dólares. Então, eu prefiro segurar e carregar a posição que eu já tenho ali, que eu montei lá nos 65.400, se eu não me engano, tá? E também não adianta só olhar para o Bitcoin, né? Eu acho que hoje a gente teve uma armadilha muito grande aí para os traders, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, por volta ali das 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, na verdade, no horário de Brasília, a gente teve a divulgação de um dado macroeconômico, né? E a gente vê aqui até que o Bitcoin subiu ali na parte da manhã e logo após esse dado o mercado caiu, né? Isso aqui foi uma grande pegadinha, pessoal. Por quê? Hoje a gente teve esse dado aí lá dos Estados Unidos que eu comentei de inflação, que eu já vi alertando nos últimos dias. Olha a pegadinha, pessoal. O mercado ali americano, até o mercado americano caiu nessa, tá? Na parte da manhã ali, o mercado subindo forte, a galera apostando que o mercado vai subir e tal.
e ali, a partir das 11h30 da manhã, o mercado virou, né? Todos os mercados viraram. O Bitcoin já virou ali nas 9h30, tá? O Bitcoin, ele já fez a armadilha ali instantaneamente, né? Ele já pegou o pessoal de surpresa ali. Assim que esse dado saiu, o Bitcoin já começou a cair. E ali, por volta das meio-dia, o mercado americano fez a mesma coisa, tá? Saiu caindo aí, pegando o pessoal de surpresa, né? E Tainan, por que aconteceu isso? Tá? O que aconteceu? Primeiro, pessoal, eu já vim avisando, tá? Hoje era dia de vencimento de opções, tanto no mercado de criptomoedas quanto no mercado ali americano, tá? Hoje é a última sexta-feira do mês de junho, então geralmente é um dia em que você tem muita realocação de carteiras, pessoas rolando suas posições em contratos futuros, opções. Isso aí faz muitas pessoas comprarem e venderem, isso gera volatilidade. Volatilidade não quer dizer que o mercado vai subir ou cair, mas quer dizer que ele vai se comportar de forma imprevisível, tá? Isso porque hoje ali por volta das 9h30, esse horário que a gente vê a virada ali no Bitcoin, vê o mercado americano até subindo, né? Por volta das 9h30, pessoal, olha o que a gente teve, tá? O dado de inflação mais importante do mundo, ele veio dentro do que o mercado esperava, tá? Para quem não sabe o que é esse dado aqui, é o núcleo do índice de preços PCI, relativo ao mês de maio lá dos Estados Unidos. Ele é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se vai subir os juros ou não, tá? Se vai subir os juros, se vai manter, se vai cortar. Lembrando, para o mercado de criptomoedas, o que é bom e o que é ruim, tá? O bom é quando você tem os juros caindo ou baixo, tá? Atualmente a gente tem um juros muito alto e no contexto atual é ruim se ele se manter alto por mais tempo do que o mercado espera ou se ele subir mais, tá? Subir mais está fora aí de cogitação por enquanto, mas a gente viu esse dado vindo dentro do esperado, os juros normalmente são elevados para você combater a inflação, e esse dado aqui mostrou que a inflação lá nos Estados Unidos, que até abril estava em 2,8, em maio caiu para 2,6 na base anual, tá? E a meta do Fed é 2, tá? Então isso daqui é um excelente sinal aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque mostra que a inflação está caindo. Se a inflação está caindo, quer dizer que o Fed pode começar a cortar juros aí daqui a alguns meses, tá? Não vou falar quando, porque infelizmente não dá para prever esse tipo de coisa, né? O mercado ele é extremamente imprevisível, tá? Mas do jeito que a gente vem vendo aqui, a inflação está convergindo para a meta de 2, tá? Talvez lá para dezembro o Fed comece a cortar juros, o que seria excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas, para as ações, ativos de risco, como ações lá dos Estados Unidos, do mundo inteiro, tá? Então, em tese, era para o mercado estar reagindo bem. O mercado americano reagiu bem na parte da manhã. O Bitcoin já foi de pegadinha mesmo para pegar aquele pessoal alavancado que estava naquela mentalidade, né? Porque nos últimos dados de inflação, o dado via dentro do esperado, o mercado fazia aquele pump, o Bitcoin subia forte, né? Aquele pessoal que foi nessa mentalidade hoje às 9h30 da manhã provavelmente se deu mal, se alavancaram. Pior ainda, tá? Porque o mercado estava em um dia de vencimento de opções, um dia que normalmente é imprevisível. Eu vim alertando sobre isso aqui, pessoal. E quando eu coloco uma capa, cuidado, sexta-feira pode ser um dia perigoso. Tá? Eu não estou falando que vai cair ou que vai subir para liquidar alguém. Eu estou falando que é um dia que você não sabe o que vai acontecer. Um dado pode vir mostrar uma coisa e pode acontecer outra totalmente contra-intuitiva. Geralmente, dias de vencimento de opções não são dias bons para você ficar montando posição de trading, porque o mercado engana muito. Ele faz um padrão gráfico e vai contra. Eu já vi isso milhares de vezes, tá? Milhares de vezes desde que eu estou no mercado de criptomoedas, e já tem muitos anos que esse tipo de coisa vem acontecendo, tá? E no meio dessa confusão toda, a gente não pode deixar de olhar os indicadores de sentimento. A gente já vem tendo nos últimos dias aí um sinal meio perigoso, tá? O que é? Muito mais pessoas apostando que o mercado vai subir, pelo menos dentro da Binance Futures, do que apostando que vai cair. A gente vê isso aqui facilmente aqui pelo Long Short Ratio, né? Que ele estava ali na casa dos 2,5 nos últimos dias. A grosso modo é como se você tivesse 2,5 pessoas apostando que o mercado vai subir no mercado futuros para cada pessoa que aposta que vai cair. E hoje, com essa queda, a situação piorou, tá? Principalmente ali a partir das 9h30 da manhã, né? A situação começou a piorar, tá? Se eu colocar aqui o gráfico em 9h30 da manhã, vocês veem aqui abaixo o Open Interest começando a subir ali de manhã, né? E depois ele continuou subindo, tá? E junto com o Open Interest subindo aqui, mostrando que o pessoal estava abrindo posição aí, apostando que o mercado iria subir, o Long Short Ratio também subiu, tá? Ele estava em 2,5 ontem aproximadamente, hoje ele está em 3,1, tá? Então, agora é como se a gente tivesse mais de 3 pessoas apostando que o mercado vai subir para cada pessoa que aposta que o mercado vai cair.
E é aquilo que eu falei, gente. Geralmente, quando você tem mais pessoas apostando que o mercado vai subir, o que as baleias fazem? As baleias fazem o contrário do que a maioria está apostando. Se a galera está otimista, abrindo posição alavancada em mercados futuros, as baleias vão lá e vão jogar o mercado para baixo, justamente no ponto onde está a liquidação dessas pessoas para tomar o dinheiro delas, tá? Galera, muitas das corretoras que vocês operam, essas corretoras internacionais de futures, elas operam contra os traders, tá? Elas sabem, pessoal, onde exatamente está a liquidação dessas pessoas, tá? Então elas simplesmente jogam o mercado ali e tomam o dinheiro da galera. Isso acontecia com a FTX, eu não sei se você se lembra, tá? A FTX, que foi a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, né, até 2022, quando ela faliu, no ano passado, em 2023, nos julgamentos que foram feitos lá com o Sam Bankman-Fried, que era o fundador e CEO da corretora, descobriram que eles estavam operando contra os clientes. Eles faziam isso aí com uma altíssima frequência, tá? Eles viam que o pessoal estava com a liquidação em um ponto, eles jogavam o mercado ali. O Sam Bankman-Fried da FTX, sabe o que ele estava fazendo, galera? Ele estava vendendo os bitcoins dos clientes da FTX sem que eles autorizassem para jogar o preço do bitcoin para baixo, tá? Então, meus amigos, o negócio é complicado. O mercado de criptomoedas não é para amadores, tá? É um mercado complicado. Em dia de opções, em dia de vencimento de opções, a coisa fica ainda mais perigosa. As baleias aproveitam mesmo, tá? E o pessoal tá caindo aqui. É impressionante, tá? O pessoal tá nadando no mar cheio de tubarões como se estivesse numa piscina de um clube, tá? É uma coisa assim inacreditável o que as pessoas estão fazendo, e por isso aqui que eu estou vendo o risco de queda, tá? Isso aqui, na minha visão, colabora com aquela visão que eu estou tendo ali do gráfico, que está falando que o Bitcoin pode ir a 58 mil dólares. Aqui a análise de sentimento está dizendo que 58 mil dólares é bem possível, pelo menos de acordo com o TRDR, já que a maioria está aí apostando na alta, tá? E a gente também não pode deixar de olhar aqui os indicadores da High Block, pessoal. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map, meus amigos, aqui tá uma verdadeira armadilha, tá? Porque o Liquidation Rate Map mostra um monte de liquidez acima, né? Lá no 67, ali na região dos 63.400, a impressão que dá quando você olha aqui é que provavelmente o Bitcoin vai lá. Só que tem um detalhe, pessoal. Olhem o que aconteceu hoje aqui com o Bitcoin, tá? A gente está tendo aí... a gente tinha muita liquidez se formando acima, principalmente na região de 63.400, só que hoje o Bitcoin caiu. Quando o pessoal começou a postar que o Bitcoin poderia ir para subir, cair, né? O Bitcoin estava ali na região dos 61 mil dólares, 62 mil dólares aí nos últimos dias, tá? E hoje o Bitcoin caiu ali para 60 mil dólares, né? O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que esse pessoal que estava apostando aqui, que provavelmente estava muito alavancado, se deu bem, tá? Se essas pessoas se deram bem, talvez essa liquidação que o mapa de calor está mostrando aqui, esse ponto com muita liquidez, talvez não esteja mais nas corretoras, tá? Por quê? Galera, para a pessoa apostar que o Bitcoin vai abrir uma posição short no Bitcoin em 62 mil dólares, a liquidação está lá em 63.400, são pessoas que estão extremamente alavancadas. A gente que está aí 10 vezes no mínimo, 10, 20 vezes. E se o Bitcoin caiu aí 2% hoje, com esse pessoal alavancado aí 10 vezes, quem apostou alavancado 10 vezes ganhou 20%. Quem estava 20 vezes ganhou 40% nessa operação. Então, muitos deles podem ter fechado. Então, não dá mais para garantir que a gente tem tanta liquidez acima, tá? Agora, abaixo, a gente tem uma situação complicada. Por quê? O pessoal está ficando preso aqui, tá? A gente está vendo aí formação de níveis de liquidez que são de pessoas que estão apostando na alta, e cada vez mais o mercado vai caindo e eles não podem fechar suas posições porque estão com medo ali. Se eles fecharem, eles vão tomar prejuízo, tá? Então, assim, a situação aqui não é das mais amigáveis para quem está apostando na alta, tá? A gente vê muita liquidez ali na região dos 59.300 até a região de 59, depois ali na região entre 56 mil e 55 mil, bastante liquidez. Na região entre 50 mil e 48 mil dólares, pessoal, também, tá? Então, assim, a gente tá vendo muita liquidez se formando abaixo. São das pessoas que estão apostando na alta, tá? Então, eu tô vendo aí um sério risco aqui do ponto de vista da análise de sentimento de o Bitcoin cair. Então, a análise gráfica tá falando que tem chance de cair. A análise de sentimento
também está apontando aí para baixo, tá? Não é um cenário dos melhores. E a gente tem que ver também a situação das altcoins, né? Não vamos só ficar falando aqui de Bitcoin. E vamos começar aqui pela Ethereum, tá? A Ethereum também está numa situação aí que não é das mais amigáveis hoje, tá? A Ethereum, ela caiu hoje, né? Mas é o que eu venho falando, pessoal. O gráfico da Ethereum aí nos últimos dias mostrou que ela rompeu para baixo um triângulo descendente. Embora ela tenha subido aí nos últimos 2, 3 dias, ela só voltou para a região de resistência desse triângulo descendente, tá? O que significa que ela continua com viés baixista e no caso da Ethereum, o alvo para ela tá lá na região dos $3.130 aproximadamente, tá? Então eu vejo a Ethereum aí nos próximos dias ou semanas facilmente alcançando os $3.130, a não ser que aconteça alguma coisa aí que a gente não imagina, né? Alguma notícia dos ETFs de Ethereum, é uma coisa que pode acontecer, tá? Se sair uma notícia aí falando que o segundo formulário, algum analista da Bloomberg de ETF falando que o segundo formulário, que eles estão aguardando resposta em 90% de chance de ser aprovado, a Ethereum pode fazer um pump igual esse pump aqui, ó. Vou apagar tudo aqui no desenho para vocês verem, tá? Esse pump aqui aconteceu numa segunda-feira. A Ethereum subiu em torno de 20%, quando saiu a notícia de que 2 analistas de ETF da Bloomberg, que é uma das empresas mais respeitadas aí do mercado financeiro, disseram que tinha 90% de chance da fase 1 dos ETFs de Ethereum ser aprovado. E foi aprovado ali naquela mesma semana. E nisso o mercado explodiu 20%, tá? Então aqui, no contexto atual da Ethereum, só se sair uma notícia dessas é que a gente vai ter aí a Ethereum tendo essa performance maravilhosa aí de novo, explodindo 20%, 10% aí num dia, tá? Se isso não acontecer, a coisa fica complicada. E uma notícia ruim que eu tenho aqui no caso da Ethereum, pessoal, para vocês, é que esse formulário, o segundo que foi preenchido aí recentemente, ele pode demorar até março de 2025 para ser aprovado, tá? Então, eu não ficaria contando tanto mais com o pump aí na criptomoeda Ethereum agora. Pode acontecer, mas cuidado, tá? O gráfico dela está indicando queda e quando a gente tem sinais de queda para Ethereum, geralmente isso afeta as outras criptomoedas como um todo, tá? A maioria das altcoins caem quando a Ethereum está caindo. Então, por falar em ETFs, pessoal, a gente tem que falar de uma outra moeda aí que subiu forte ontem. E essa aqui eu avisei, né, galera? Eu avisei que para tomar cuidado que isso aqui podia ser armadilha, tá? Não ir no desespero de comprar a qualquer custo. A Solana ontem tinha subido 10% depois de notícias aí de que algumas empresas ali preencheram o formulário para aprovar um ETF de Solana, né, lá nos Estados Unidos. E nisso a Solana subiu 10% ontem. O pessoal falando aí, nossa, agora a Solana vai para a lua, né? O que aconteceu hoje? Correção de aproximadamente 7%, tá? Isso aqui é o que acontece normalmente depois de um dia de alta forte, tá? Subiu forte, meus amigos, por causa de uma notícia, alguma coisa que saiu, fez o preço explodir rápido, ninguém vai conseguir pegar a alta. Cuidado, porque no dia seguinte, geralmente, o mercado volta, tá? Se não tiver algum motivo aí para sustentar essa alta, se não for alguma coisa aí que é muito sólida, não dá, tá? O mercado volta. Isso aqui aconteceu com a Ethereum também, tá? Então eu avisei ontem, galera, cuidado com a Solana, não vai comprar Solana agora que ela subiu 10%, que ela pode voltar, tá? O gráfico da Solana para mim aqui tá um gráfico relativamente indefinido, tá? Eu não consigo ver um padrão aqui muito claro para a Solana. Então a Solana é uma moeda que eu não ficaria tentando operar aí nos próximos dias, porque se não tem padrão, a gente não consegue saber até onde que o preço vai, né? A gente tem que falar aqui também da BNB, Binance Coin, tá? Que é outra criptomoeda importantíssima aqui no mercado, e a Binance Coin continua naquela mesma situação, tá? Ela rompeu para baixo aí um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda. O alvo desse triângulo descendente está na região dos $530 a $520, tá? Eu vejo a Binance Coin aí caindo nos próximos dias. Infelizmente, tem que falar de outra criptomoeda aí também que o pessoal ama, né? Tem uma galera que vive elogiando ela, é a tal da Matic, tá? Matic é aquela situação, aquela mesma situação que eu via nos últimos dias, tá? Ela rompeu para baixo ali um triângulo, um retângulo, tá? Rompeu para baixo um retângulo e já bateu o alvo e por enquanto não tem nenhum padrão novo aí muito bem definido, né? Algumas pessoas podem desenhar aqui na Matic aí um possível triângulo simétrico, mas para mim esse padrão aqui ele não vale, tá? É um padrão que erra muito quando o mercado está lateralizando, principalmente ele é um padrão perigoso, tá? Ele costuma dar muitos falsos rompimentos, eu não gosto muito dele, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar é a ADA Cardano, outra criptomoeda aí relevante em termos de capitalização de mercado, né? E para a ADA Cardano, meus amigos, a gente segue naquela mesma situação, tá? Ela também
rompeu para baixo aí um triângulo descendente, o alvo dela está ali nos 34 centavos, mas também tem um topo duplo com alvo lá nos 28 e o suporte mais forte dela está nos 23, 24 centavos, tá? Então, infelizmente, eu vejo a ADA Cardano aí caindo mais nos próximos dias, talvez semanas ou meses, tá? Não estou conseguindo ver, por enquanto, no gráfico da ADA Cardano, nenhum padrão indicando alta, tá? O mínimo aqui de queda que ela está indicando é 34 centavos de dólar. Então, para mim, a ADA Cardano segue aí nessa trajetória, tá? Temos que ver aqui também o gráfico da XRP, né? A Ripple, que é outra criptomoeda relevante no mercado, tá? A Ripple tá se segurando, né? Impressionante. A maioria das criptomoedas aí não estão conseguindo segurar e romperam triângulos descendentes para baixo, o mesmo padrão, né? Que a Ethereum tá fazendo, várias altcoins fazendo. BNB já rompeu, a ADA Cardano rompeu. A XRP tá se segurando aqui na beirada do precipício e por enquanto não caiu, tá? Mas se ela romper para baixo aqui, essa região dos 46, 45 centavos de dólar, o alvo para XRP tá lá nos 33 centavos de dólar, tá? Então, tô vendo ela como uma moeda aí que pode cair aí nos próximos dias ou horas, tá? Ou semanas, né? Geralmente não dá para saber exatamente qual data que o mercado vai corrigir, mas no geral, tá com uma carinha de correção. Se o Bitcoin for lá no 58, ela pode acabar rompendo isso daqui para baixo, tá? E das altcoins de baixo market cap não precisa nem falar, né? Se o Bitcoin cai, elas tendem a sofrer muito mais. Até que as altcoins de baixo market cap, elas já atingiram os padrões gráficos como S-Down, né? E já se estagnaram aí em regiões de suporte, tá? Enquanto as altcoins com um market cap um pouco maior vem aí sofrendo mais no mercado, né? Tem a Avax também, tá? Que eu tenho que sempre falar dela aqui, que é uma moeda aí que o pessoal também ama, né? Rompeu para baixo ali um ombro, cabeça, ombro. Hoje, por incrível que pareça, a Avax está conseguindo subir, tá? Mas, na minha visão, essa subida aqui da Avax é o famoso movimento de pullback, tá? Ela tá indo ali retestar aquela região ali que ela rompeu para baixo do ombro, cabeça, ombro. E o alvo para a Avax, na minha visão, está ali na região dos 13 dólares, tá? Então, se o Bitcoin não começar a subir logo aí, tem que aparecer alguma coisa para fazer o Bitcoin subir, a Avax pode cair para 13, agora está 28, meus amigos. Está 28, tá? Então, uma queda relativamente grande que o gráfico está apontando. A gente não pode ignorar aí o que o gráfico está dizendo, tá? Temos que olhar aqui também o gráfico da Chainlink rapidamente para ver o que está acontecendo com essa moeda. E a Chainlink também está formando aí um possível ombro, cabeça, ombro, mas não rompeu, tá? Se a Chainlink romper ali os 12 dólares e 20 centavos, 12 dólares e 30, o alvo para ela está na região dos 7 dólares, 6,90, tá? Então, tô vendo um gráfico aí para Chainlink que também não é legal. A maioria das altcoins estão com gráficos apontando queda. Eu me refiro às altcoins de grande market cap, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo no mercado aí. No mais, pessoal, desejo a todos um excelente final de semana, um bom descanso, um bom sextou e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.